E aí galera, aqui é Aeroporto Pinto Martins, né? Deu para perceber, estamos numa zona aqui que é de embarque nacional e os atletas do Ceará já passaram, já embarcaram, o grupo está seguindo para primeiro Salvador, mas na verdade vai para Juazeiro da Bahia. Como é que vai acontecer essa logística? Eu custei a entender aqui, porque o voo que leva o Ceará, que delineado, né? Os voos estão delineados aqui. O voo que leva o Ceará, que é um voo da Gol, vai levar o Ceará até Salvador. E aí me disseram, não, mas o Ceará faz um treinamento em Recife. E eu fiquei, como é que pode, se ele vai para Salvador, fazer um treinamento em Recife? O treinamento em Recife, inclusive, é amanhã. Então, a gente conversando com o pessoal aqui do aeroporto, descobriu o seguinte: o Ceará vai a Salvador hoje, e hoje mesmo ele vai pegar lá um outro voo, também da Gol, que vai levar a delegação até Recife. A delegação vai pernoitar, vai dormir em Recife, vai ter um treinamento amanhã à tarde em Recife, e só amanhã a delegação alvinegra deixa Recife já à noite, o horário não está confirmado, mas já à noite, e vai para Petrolina. Então, em Petrolina, a delegação alvinegra chega, para quem nunca viajou para aqueles lugares, Petrolina e Juazeiro da Bahia são cidades vizinhas, separadas apenas pelo Rio São Francisco. Tem uma grande ponte que liga as duas cidades. Elas praticamente são juntas. Se não fosse o rio, estava uma casa de Petrolina junto a uma casa de Juazeiro da Bahia. Mas tem o Rio São Francisco, o rio é bem grande, tem essa ponte bem grande, então isso separa as duas cidades, né? Terminou um lado da ponte, já tem as construções de Petrolina, do outro já tem as construções de Juazeiro da Bahia, onde o Ceará vai jogar. Portanto, o Ceará vai a Salvador, de Salvador vai a Recife, de Recife, em Recife os jogadores dormem hoje, fazem um treinamento neste sábado, dormem na sexta, fazem um treinamento no sábado, viajam à noite a Petrolina, estarão sábado à noite já em Petrolina, e no domingo joga o Ceará contra o Juazeiro da Bahia. Estar em Petrolina é basicamente estar em Juazeiro da Bahia, apenas a ponte faz a diferença entre um município que é de Pernambuco e o outro município que é da Bahia. É uma divisa entre estados, né? O estado da Bahia com o município de Juazeiro e o estado de Pernambuco com o município, a cidade de Petrolina. Então é isso aí em relação a essa viagem da delegação do Ceará. Quem foi que viajou? Bem, o Mancini já tinha dito na sua entrevista coletiva que só o David Ricardo iria com a delegação alvinegra. Já tinha falado depois da partida contra o Atlético Cearense. Então o David Ricardo dos titulares. Pensem aí, 11 titulares ontem, só o David Ricardo viajou para esse jogo contra a equipe do Juazeiro da Bahia. Então viajaram os goleiros Richard e Bruno, os dois goleiros, os laterais JV e Paulo Vitor, não tem reserva, né? Então os dois serão os titulares. Para a zaga viajaram o Lucas Ribeiro, o David Ricardo, o Iago, o Boateng e o Jonathan. Então foram esses jogadores para a zaga. Para o meio de campo viajaram o Richardson, o Steven Lufort, esse jogador ganês, e o Ceará tem uma parceria com a África. Alguns ganeses estão vindo, o Boateng é um deles, que eu citei há pouco, que é zagueiro, e o Steven Lufort é outro jogador ganês que está no grupo do Ceará. O jogador ainda das categorias de base do clube. O Caiozinho é um jogador de apenas 16 anos, ele é um volante e é considerado uma joia das categorias de base do clube. O Mancini gosta muito dele. O Ceará já recebeu inclusive sondagens de clubes brasileiros, outros clubes brasileiros interessados no Caiozinho. Então o Caiozinho está indo para um primeiro jogo, possivelmente, pelo menos relacionado para uma primeira partida como profissional. O Guilherme Castilho
que eu já posso dizer que é um volante meia, né? O Léo Rafael, que é meia, o Caio Rafael, que é meia, e o Bruninho, que é meia. São esses os jogadores de meio campo. Para o ataque, viajaram Janderson, Pablo e Facundo Barceló. O Saulo Mineiro vai amanhã, vai neste sábado. Por quê? Porque a filha do Saulo nasceu e ele vai ficar, ele tem direito, né? Vai ficar acompanhando aí esses primeiros dias da sua filhinha que nasceu, o Saulo Mineiro. E aí ele pediu esta sexta-feira, o clube entendeu, e neste sábado ele viaja, vai encontrar a delegação do Ceará lá em Recife. Então, a delegação, como eu disse, vai a Salvador, volta para Recife. Amanhã o Saulo encontra com o grupo em Recife, faz o treinamento com o grupo, e aí a delegação alvinegra viaja, deixando Pernambuco e seguindo até Petrolina para a partida em Juazeiro da Bahia, na cidade vizinha de Petrolina. Quem falou hoje, aqui já no aeroporto Pinto Martins conosco, foi o Guilherme Castilho, autor, inclusive, de 2 gols na vitória do Ceará contra o Atlético Cearense nesta quinta-feira, mas ele, claro, também falou dessa estreia na Copa do Nordeste. Cara, a gente sabe a dificuldade da competição, times da Série A, B, C, a gente vai jogar contra um time agora, a gente sabe da qualidade, sabe da força deles dentro de casa, se eu não me engano eles estão invictos ainda no ano, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, uma viagem desgastante também. A gente vai focado e preparado para, se Deus quiser, trazer essa vitória aqui para a capital. Então aí, portanto, galera, as palavras do Guilherme Castilho, que deve ganhar pela primeira vez na temporada uma condição de titular na equipe do Ceará, nessa estreia do Ceará na Copa do Nordeste. O Wagner Mancini hoje não falou, mas tinha falado na coletiva, falou nesta quinta-feira, depois de Ceará 6, Atlético Cearense 0, e falou que não é a questão de prioridade para o Campeonato Cearense ou para a Copa do Nordeste, mas tem muito a ver com a forma de jogar do Juazeiro da Bahia, a necessidade que a equipe tinha de vencer para brigar pela primeira colocação do grupo, e também o cansaço dos atletas com 3 jogos em sequência. Então ele poupa 10 jogadores. Vamos lembrar aqui quem é que está sendo poupado. Dos titulares de ontem, só o David Ricardo viajou. Portanto, escalando o time, tirando o David Ricardo, os outros foram poupados. O goleiro, Fernando Miguel, foi poupado. O Raí Ramos foi poupado. O Matheus Felipe foi poupado, zagueiro. O Matheus Maia, lateral esquerdo, foi poupado. O trio de jogadores do meio campo também foi poupado. Então, Lourenço, Mugni, Recalde não irão para essa partida, e o trio ofensivo que começou a partida também foi poupado, né? Acabaram começando as partidas pelo Ceará. O Facundo Castro, o Ailon até que não começou a primeira partida, foi o Saulo, mas já desde a segunda partida o Ailon tinha virado titular, e o Eric Puga. Portanto, esses 10 jogadores não viajaram, por isso você viu um elenco aí recheado de jogadores oriundos das categorias de base para completar esses 20 atletas do Ceará para fazer a estreia na Copa do Nordeste. Então, aquele legalzinho no vídeo, agradeço a vocês por acompanharem, e aí todas as informações dessa preparação do Ceará, que ainda tem um treino neste sábado em Recife, concluindo os preparativos para enfrentar a equipe da Juazeirense em Juazeiro, na Bahia. A Juazeirense é adversária do Ceará nesse domingo às 7 da noite, e aqui o meu pedido para que vocês acompanhem tudo. O Futebolês vai trazer todas as informações, eu estarei nessa transmissão sobre essa partida de estreia do Ceará na Copa do Nordeste 2024 entre Juazeirense e Ceará. Valeu!